Abra aí sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4 de Tiago. Nós vamos ler apenas a parte de um versículo, por enquanto. Capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. Encontraram capítulo 4, versículo 8. Diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Senta aí, por favor. Glória a Deus. A carta do apóstolo Tiago é uma carta universal, e ela apresenta o ser humano de uma forma muito peculiar, como ele é. Ele diz que o ser humano é como a Eva do campo, uma Eva que aparece amanhã cedo, florido, e vem a quintura, o sol, e ela murcha e cai, e o vento leva, o fogo queima. Esse é a pessoa do ser humano. Nós somos essa pessoa diante do olhar de Deus. Tiago também fala que nós, seres humanos, somos tentados. A nossa fragilidade faz com que dê margem para a tentação. Nós somos tentados. Ele diz mais ainda que o instrumento que é maior que nós temos, que é de bênção, de abençoar, que é a língua, esse mesmo instrumento que nós temos, nós não temos domínio como ela, nós não temos domínio sobre ela. Nós não temos domínio sobre ela. A mesma língua que é o instrumento de bênção é a mesmo instrumento de maldição. Olha só o que é o ser humano. Olha só quem nós somos. Deus nos instrui e nos capacita para que a gente possa nos favorecer. Mas a força da nossa natureza é tão forte por causa do pecado que nós nos tornamos isso aqui. É por isso que é necessário o cristão entender que ele vive em constante confronto com o mundo em relação à vontade de Deus. O que Deus nos fala, irmãos, que esse confronto diante do mundo em relação à vontade de Deus é porque o ser humano, na sua limitação, como ele vai citar aqui em vários textos, o ser humano crente, o cristão, por muito que se force para viver uma santidade, para viver uma lealdade, para viver uma fidelidade, ainda assim ele consegue enxergar o mundo. E quando ele olha para o mundo, esse mundo que, em relação à vontade de Deus, o mundo só faz procurar os seus próprios prazeres. Então o cristão começa a querer imitar. Você vê, eu lembro quando eu me converti, música evangélica animada, menino, nós do ministério mais liberal sofríamos com os tradicionais. Aquilo é Jezabel, aquelas mulheres ali são Jezabel, tudo dançando, tudo pulando, cantando, batendo palma,
Porque quando eu me converti, não existia esse negócio, fica em pé, bata palma, não existia isso. Era um modelo, um sistema muito tradicional que não permitia essas coisas, porque era a aparência que importava. Você aceitava Jesus e a aparência que você ia demonstrar como crente, isso era que ter valer diante do conceito denominacional. Amigos, perdi amizade porque ia para o amigo e amigo, agora eu sou crente. Aí não vou não, aí pronto, você não quer nada, você quer... Aí distorcia tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse confronto em relação à vontade de Deus, que o mundo não tem essa vontade, o mundo só tem vontade do prazer. Hoje os cristãos olham e, irmão, nós vemos hoje música dentro da igreja, pancada baiana, pam, bam, 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 não desmerecendo o ritmo baiano, entende? Que o Olodum, essas músicas baianas, são músicas culturais, tradicionais da região da Bahia, daquele estado. E o mundo hoje, todos os ritmos, tem que ter essa pancada. É forró, é sertanejo, tudo é o mesmo pancadão. E as igrejas evangélicas estão no mesmo rojão. É a mesma coisa. Você vê que música evangélica com paródia de música do mundo. Não há criatividade de composição para compor. Porque olha para aquilo ali. Então, Deus observando, vendo essa incapacidade que nós temos, e Deus nos ama, que dois textos antes, 2 versículos antes, o Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Aleluia. Então não é um ciúme como nós, ser humano, tem do outro, um ciúme doentio, de paixão, de loucura. Não, é um ciúme de cuidado, de zelo. Deus tem ciúme para zelar de nós. E a forma dele zelar de nós é fazendo isso aqui que ele está dizendo. Chegando a ele para que ele chegue a nós. Aleluia. É essa aproximação que nós vamos tendo com Deus, esse relacionamento que ele chama para perto. Venha para perto de mim. Aleluia. Porque quando estamos perto de alguém que cuida, você se sente segura. Se seu esposo cuida de você, você se sente segura. Se sua esposa cuida de você, você se sente seguro dentro do relacionamento. O pai, a mãe que cuida do filho, o filho se sente seguro dentro da relação de familiar. E não é diferente com Deus. Deus nos chama, chegar e vai para mim, venha para perto de mim, aleluia. Venha para perto que eu vou chegar até você, aleluia, glória a Deus. E essa relação é a relação desejada por Deus para com a nossa vida. Chegar perto. E essa aproximação vai nos trazer conhecimento. Ter conhecimento. Quanto mais você aproxima de alguém, de um relacionamento, mais você vai conhecendo. Eu não pensei que você era desse jeito, não. Eu conheci você, agora a gente vai conhecendo. E Deus quer que nós conheça Ele por uma única razão. Porque nós vivemos por fé. E nós não podemos ter uma fé fora daquilo, do conhecimento que Deus nos dá para nós. O que significa? Jesus disse isso. A sua fé te salvou. Agora veja o contexto que tua fé te salvou. A mulher ouviu falar que ele fazia tal coisa, ele salvava daquela situação. Então ela veio chegar a ele, sabendo que ele era capaz de fazer aquilo
que ela estava precisando. E muito cristão está com a fé, uma fé louca, uma fé imaginária, achando que tudo pode na sua fé, porque a Bíblia, pela fé nós podemos. Mas é fácil, irmão, de fazer um pensamento, uma reflexão. Veja o que você declara por fé que acontece e veja o que você declara por fé que não acontece. Agora, quem é falho? É Deus ou é a sua fé? É Deus ou é a sua fé? É a sua fé. Então, o que Deus está nos chamando para perto, para nós ter um conhecimento dele, para nós apoiar a nossa fé naquilo que ele promete, aleluia. Mas é preciso agora eu reconhecer que minha fé não está dando. Aleluia, porque tem muita gente se iludindo, achando que a fé é suficiente para tudo, e a fé não é suficiente, a fé dessa pessoa não é suficiente, aleluia. Então ele está dizendo, venha para perto de mim para você conhecer, para que sua fé seja suficiente para realizar aquilo que você necessita. Aí ele diz aqui no capítulo 4, ele inicia o capítulo 4 dizendo que há uma guerra dentro de nós, há uma guerra dentro de nós, porque o que guerreia dentro de nós é porque nós queremos coisas por nosso deleite. A aproximação que ele está chamando, venha para perto de mim, é para eu conhecer o limite da vontade de Deus para a minha vida. Ele diz aqui, você quer muita coisa por causa dos seus deleites, que é justamente a fraqueza da nossa natureza ao olhar pelo mundo. Ah, fulano tem, eu também tenho, eu quero ter. Aí adquire e com poucos dias vê que não pode, aí tem que se desfazer, porque não pode. Porque não tem, mas por fé, em nome de Jesus, está enganado, aleluia. Você sabe o que significa isso? É usar o nome em vão. Está usando o nome em vão numa coisa que o nome não está envolvido naquilo. Está usando em vão. Então Deus nos convida para perto, para que nós agora, ele sabendo que nós podemos, diz assim, vocês pedem, mas não alcançam, porque vocês pedem para o seu próprio deleite, vocês não sabem nem pedir. E no versículo depois do que nós lemos, ele diz, agora vocês, aleluia, ele diz assim, senti as suas misérias, no versículo 9. Senti as suas misérias. Ele está dizendo, agora reconheça a sua fragilidade, reconheça as suas limitações, reconheça os seus defeitos, reconheça tudo que o homem pequenez, a pequenez do homem, a limitação do homem, carrega sobre si, aleluia. Reconheça. E quando esse homem reconhece, ele diz assim, eu acho muito interessante isso aqui, ele diz, senti a vossa miséria e lamentai e chorai. Senti, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. E está dizendo que a gente às vezes é hipócrita, irmão. Está sorrindo. Como é que está? A benção. E a vida está uma miséria. Deus não quer que nós oculte, mais, irmão, a realidade da nossa vida, não. Deus não quer que nós oculte, não. Deus quer que nós lute com Ele para resolver aquela realidade. Não precisa eu dizer como é que está. Também é claro que eu também não vou sair contando para todo mundo como é que está dentro da minha casa, como é que está meu relacionamento, como é que está. Não, eu vou contar para todo mundo. Mas é preciso ter consciência da nossa limitação. E ele diz aqui assim, senti as vossas misérias. A minha vida não está boa. A minha vida não está como é que eu esperava. A minha vida não está como deveria ser a vida de um filho, de uma filha de Deus. Eu tenho uma vida dedicada, eu tenho uma vida separada. Eu vivo em santidade e minha vida está uma miséria. Então, agora ele está dizendo, senti a sua miséria. Senti.
Mas não está querendo que você sinta para sofrer. Ele está querendo que você reconheça que está na miséria. E ele chama você, chegai a mim, e eu chego a vós. E ali ele resolve o problema. É isso, aleluia. Lamentai e chorai. A gente chora por raiva. Eu estou com ódio medonho desse negócio aqui. Essa raiva aqui, rapaz, se eu pudesse. Não é isso que ele quer que você chore. Ele quer que você chore para reconhecer. Por isso que ele diz, e converta o seu riso em pranto. Você já ouviu dizer assim, no meio do evangelho diz assim, vinde como está aí. Já viu dizer? É baseado aqui. Quando ele diz, vinde a mim, vem a mim, chegai-vos a mim, ele não seleciona a qualificação de que você deve ser, não. Pode vir qualquer coisa, de todo jeito, não tem problema. Agora, chegue aqui onde ele está, aí ele diz, olha, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aí ele vai identificar agora quem é você, olha. Limpai a vossa mão, o quê? Pecadores. Então você pode vir pecador, mas você vai ter que se limpar. Essa conscientização do evangelho. Voz de duplo ânimo. Ah, meu Deus, eu não consigo isso. Ah, meu pai, não dá para mim isso aqui não. É duplo ânimo. Vai dar assim que Deus está comigo, Deus é comigo, a força é dele, o poder é dele. E assim também será a glória dele na minha vida. Aleluia. Aleluia. Ele diz, duplo ânimo, purificai o coração. Nós não temos a capacidade, irmão, de fazer isto. Quando ele diz purificar o coração, ele não está referindo-se que essa obra vai ser sua. O que é seu é o desejo de mudança. Por isso que eu disse, vinde como estáis para ser renovado, para ser reconstruído, para ser mudado. Aí ele vai dizendo aqui o que é a mudança. Essa aproximação que ele nos chama, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, isso é um princípio desde do início da criação. Desde o início da criação. Deus sempre quis estar perto. Agora, a Bíblia, como parece ser contraditória, e muita gente não pensa dentro do Evangelho, ele acredita porque lê, ouve e acredita daquele jeito. Porque a Bíblia diz que Deus é presente, que Deus está em nós. E aqui Tiago diz, chegai-vos. Vamos entender do que se trata. Ele está em nós sim. Ele habita em nós sim. E como é que ele diz, chegai-vos? Bom, a nossa manifestação de conduta, de comportamento, de caráter, vai identificar se eu estou chegando a ele ou não. É a manifestação. É a minha manifestação que demonstra que eu estou chegando a ele. A coisa está difícil, vou orar. Então a minha manifestação mostra que eu estou chegando a ele. E ele que está em mim vai manifestar a meu favor. Mas se eu estou passando algo e eu não manifesto em direção a ele, eu digo assim, está de pior a pior. O que eu estou vivendo está de pior a pior, é igual a cantiga da perua, não sei o quê, esses ditos. Então demonstra que você não está se chegando a ele. É a manifestação, a minha manifestação que vai demonstrar que eu estou indo na direção dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, ele chama para essa proximidade, para estar perto, pela oração,
pela uma leitura na palavra. Porque, irmão, quanto tempo a gente perde com coisas seculares? A gente tira tempo para sentar numa calçada para conversar. Não é que não possa fazer isso, irmão. A gente tira tempo para sentar numa calçada. A gente conta história, a gente ouve história, a gente baixa aplicativo de celular, a gente olha as cores de celular e a gente manda mensagem, e passa o dia todinho. Não dá para ter um tempo para manifestar para Deus. Se eu vou sentar aqui, eu vou ler. Vou levar aqui 5 minutos olhando aqui para a Bíblia, não vou nem ler. Vou só ficar olhando aqui 5 minutos, marcar no relógio 5 minutos. Estou aqui na carta de Pedro, capítulo 1, vou olhar aqui 5 minutos. Eu vou olhando. Aí eu mudo, só olhando. Não estou lendo não é para ler não, só olhando. Pastor, que efeito tem? O efeito que você está demonstrando que está dando um tempo para Deus. Agora, se você pega um celular e passa de pendurar o celular, você está dando tempo para Deus ou para o celular? Óbvio. Essa aproximação que ele convida, irmão, é para a gente seja bem sucedido. No Velho Testamento mostra muitas ações de homens, de mulheres que comprometidos com Deus. E olha que naquele tempo era bem diferente de agora. Naquele tempo, irmão, não existia Bíblia. Não existia a Bíblia. O Espírito manifestava, dizia o sacerdote transmitia, e aquilo ali eles ficavam, às vezes, anos com aquilo ali. Deus mandou dizer, ó Israel, ó Judá, ó, pronto. E ficava ali, anos e anos. Hoje não. Tem escala bíblica para você estudar a Bíblia todinha em um ano. Estudar, não é nem ler, estudado ela todinha em um ano. Tem estudo. Eu tenho aqui revista que estuda, 4 revistas que estudam de Gênesis a Apocalipse. Estudado. Não é lido, estudado. Pega o texto e estuda, roda a Bíblia todinho quase naquele texto. A nossa escola bíblica aqui, como a gente não tem uma revista própria, a gente escolhe de algumas revistas, de algumas denominações, e eu escolho o tema que eles abordam, instruo a Rayane, que é responsável, o que é, e a Andes e os demais, vamos estudar isso aqui. E a aula que eles declaram numa escola bíblica, um assunto de uma aula que chega a 2 horas no máximo, nós estudamos mais de um mês. Já chegamos a estudar 3 meses no único tema, de um único versículo, de um contexto. 3 meses. Por quê? Porque nós estudamos o conteúdo, buscando todas as vertentes acerca daquele assunto. Não é simplesmente um tema. O tema e abordou aquilo ali, não. A gente estuda todas as vertentes existentes na Bíblia. Ensinei a eles como é. E dali a gente começa a estudar, sem sair do tema. Não é estudar aqui e voar para um canto, já é outra conversa, não. Só o tema. O tema que é abordado da revista. Aí nós estudamos 1 mês, 2 meses, 3 meses ali. Uma das últimas aulas aí do jovem, eu disse, até eu estranhei. Era tempo demais, gente. Estudando. Aleluia. Então, esse conhecimento que é abordado do estudo faz com que eu aprenda para eu manifestar na minha necessidade com Deus.
Eu sei do que se trata, então agora eu vou me manifestar a Deus. E vou até Ele. Agora numa oração, numa leitura bíblica, aleluia. E isso é muito maravilhoso. Então Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Não é uma propensa oportunidade, é chegar, e Ele chega a vós. Não tem negócio, não sei se vai dar certo hoje, não sei se vai dar certo amanhã, não sei se nesse horário dá certo. Não tem isso com Deus. Na hora que você manifestasse a aproximação, Ele está ali pronto. Aleluia, glória a Deus. Então a escola bíblica aqui, esse estudo é algo grande, ensina demais, aprende demais. E eu fico muito satisfeito, porque a igreja é uma igreja de conhecimento, uma igreja que sabe ouvir. Eu fui a um culto em uma denominação e não fui muito bem tratado depois do culto, não, por uma pessoa responsável da liderança, mas eu já sou experiente. Então, um garoto chegou para mim e perguntou para mim: você gostou do culto? Amei, gostei sim. Gostou mesmo? Gostei. Aí ele disse: você gostou da pregação? Aí eu disse: meu filho, eu nasci na região aqui, eu nasci perto do Rio Jaguaribe. Fui criado comendo peixe. Eu sei sentar numa mesa para comer peixe, eu sei tirar a carne e tirar as espinhas. Ele foi e disse para o líder que eu tinha dito isso. O líder veio em cima de mim e foi brabo. Aí eu disse a ele: amado, você não vem me dizer agora que bater palma ou tocar violão é pecado, que é nessa congregação só toca outro tipo de instrumento, não bate palma, não toca violão, essas coisas. Porque a Bíblia expressa que a gente pode bater palma, instrumento de corda. Então, por favor, não venha dizer que isso é pecado não, que não é pecado não. Fui bem educado com ele. Pois é. Então, essa aproximação que você tem a Deus, com o coração pronto, aberto para Ele, você vai receber pelo Espírito Santo o melhor ensino, o melhor discernimento que você pode chegar a ouvir. Você sabe ouvir. Você sabe ouvir. Qualquer pessoa que pregar aqui nessa igreja, vocês sabem ouvir. Tanto é que às vezes vocês comentam comigo: pastor, você percebeu aquilo ali? Percebi. Mas, irmão, é assim: colha o que serve e o que não serve, a gente descarta. Aleluia. Louvado seja Deus. O senhor percebeu essa forma de receber? Você alimenta do que dá e disso aí você descarta. Deixa quieto. Aleluia. Porque é assim mesmo. É desse jeito. E essa variedade na pregação é justamente para lhe qualificar. Para você não engolir qualquer coisa achando que mil maravilha. Não, é justamente para isso. Para qualificar a diferença, você vai entendendo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos orar acerca desse assunto. A nossa oração aqui final, vamos já orar. Vamos orar acerca desse assunto. Chegar a Deus, estar próximo de Deus. Essa aproximação com Ele. Amém? Aplauda Jesus aí.